É com imenso prazer que a 31ª Semana da Matemática recebe a professora doutora Thaís Maria Dalbello. É professora adjunta do Departamento de Matemática da Universidade Federal de São Carlos, a doutora em Matemática pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, São Carlos. Também doutora em Matemática pela Aix-Marseille, Université da França. Possui mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática do Instituto de Ciências e Matemática de Computação. Licenciatura em Matemática pela Faculdade de Ciências e Tecnologia Unesp de Campus Presidente Prudente. Tem experiência na área da matemática com ênfase em teoria singularidades e teoria quantitativa de sistemas dinâmicos. Vai apresentar a palestra intitulada O Índice de Poincaré-Desculpa. E os redemoinhos. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Ednei. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao comitê organizador da Semana da Matemática pelo convite, pela oportunidade de participar da Semana da Matemática, apresentando essa palestra. Então, muito obrigada. Realmente é um prazer, assim como vocês, eu também sou unespiana. É um prazer voltar ao Unesp, mesmo que não seja o campus onde eu estudei. Bom, então, como o Ednei falou, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre Poincaré, Hopf e os redemoinhos, tá bom? Bom, então, essa palestra, ela está dividida dessa forma aqui. Essa palestra, ela tem 4 partes, tá? E nessa palestra, nós vamos ter 3 protagonistas principais, tá bom? O primeiro deles é Henry Hopf, certo? Henry Hopf, ele nasceu em 1854. Desculpa. Na França, certo? Então foi um matemático, físico e filósofo francês. Ele fez grandes contribuições em várias áreas. Em várias áreas da matemática, certo? Como, por exemplo, no estudo de equações diferenciais, no estudo da topologia e em outras áreas, tá? Na física, ele também fez notáveis contribuições na ótica, na eletricidade, na teoria da relatividade e em outras áreas, tá bom? O nosso segundo protagonista é Heinz Hopf, que nasceu em 1894, no antigo Império Alemão, numa região que atualmente faz parte do território polonês. Tá? E assim como o Poincaré, Hopf também teve importantes contribuições em várias áreas da matemática, como, por exemplo, na álgebra, tá? E no estudo de equações diferenciais, em outras áreas também. E o nosso terceiro protagonista é o Daniel. Daniel, esse garotinho que está aqui, tá? O Daniel é brasileiro, ele é nosso contemporâneo, tá? E ele está aqui, feliz e contente, brincando com o seu quebra-cabeça. Aí, vocês devem estar se perguntando assim, né? Bom, o que o Daniel tem a ver com esses 2 grandes matemáticos aqui? Será que o Daniel é um medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática? Bom, não sei, pode ser que sim, pode ser que no futuro, né? Ele vem aí a ser um grande cientista. Mas, por enquanto, ele é só uma criança e ele está brincando aí com o seu quebra-cabeça, está se divertindo. Tá? Mas quem tem a ver com esses 2 caras aqui, com esses 2 matemáticos, é a mãe do Daniel. Porque acontece o seguinte, né? Recentemente, a mãe do Daniel não está muito contente com o penteado do Daniel. Não é que ela não gosta do cabelo do Daniel, não é isso, né? O cabelo do Daniel é lindo, vocês estão vendo aqui, né? É maravilhoso. O que acontece é que ela não gosta do jeito que ele está aí. Na verdade, ela não gosta desse redemoinho aqui, certo? Então, a mãe do Daniel, ela gostaria de fazer um novo penteado. Ela gostaria de pentear o Daniel de tal forma que esse redemoinho não aparecesse. Na verdade, que não aparecesse nenhum redemoinho na cabeça do Daniel. Mas veja, o Daniel é uma criança, certo? Então, a mãe dele não gosta muito de usar produtos químicos, assim, ficar passando gel, não é legal, né? Porque ele é pequenininho. Então ela queria pentear o Daniel de forma
a não aparecer nenhum redemoinho apenas utilizando um pente. Será que ela vai conseguir? Certo? Bom, vou dar um spoiler para vocês. A resposta é não. Ela pode pentear para lá, pentear para cá, fazer o que ela quiser. Ela não vai conseguir pentear o cabelo do Daniel utilizando apenas um pente, de tal forma que não apareça um redemoinho no penteado dele, tá? E quem nos ajuda a explicar para a mãe do Daniel o porquê que ela não vai conseguir fazer isso são esses dois matemáticos aqui, o Poincaré e o Hopf. Bom, mas além da ajuda desses dois caras, além da ajuda do Poincaré e do Hopf, nós vamos precisar de alguns conceitos matemáticos para explicar para a mãe do Daniel o porquê que ela não consegue pentear ele sem o redemoinho, tá bom? Então vamos ver esses conceitos matemáticos, certo? O primeiro deles é o conceito de campos de vetores. Bom, são inúmeros os problemas físicos e naturais, né, que podem ser estudados utilizando vetores, certo? Como, por exemplo, campos de velocidade, né? Velocidade do vento, velocidade de corrente oceânica, tá? E vários outros fenômenos naturais. Por exemplo, na biologia tem um exemplo bastante interessante, né? Que é conhecido como modelo do tipo presa-predador. Onde a gente utiliza um campo de vetores para descrever a interação entre duas espécies de animais, onde uma se alimenta da outra. Tá? Na física, como eu já disse, né, são inúmeros os modelos que descrevem fenômenos físicos utilizando campos de vetores, como, por exemplo, a modelagem do movimento de uma partícula em um dado fluido. Na meteorologia, tem um exemplo bastante importante, bastante interessante, que é um modelo matemático que foi dado, né, por um meteorologista americano, que é o Edward Lorenz. Tá? Esse modelo, proposto por Lorenz, ele descreve o movimento convectivo de fluidos na atmosfera terrestre. Tá? E esse modelo é, na verdade, um campo de vetores que ficou conhecido na literatura como sistema de Lorenz. Estudos feitos por alguns meteorologistas mostraram que o comportamento desse campo de vetores pode sofrer drásticas mudanças conforme ocorrem pequenas alterações na atmosfera, certo? Então, sei lá, pequenas alterações, não sei, pode ser que seja na velocidade do vento, na poluição da atmosfera, podem causar grandes alterações no comportamento do sistema de Lorenz, certo? Esse é um dos motivos que nos ajuda a entender o porquê que é tão difícil fazer uma previsão precisa do tempo, certo? Porque pequenas alterações podem causar mudanças drásticas no comportamento do campo. Tá? Então, quando a pessoa lá no jornal aparece falando que vai chover, tem 90% de chance de chuva e não chove, né, é porque pode ser que alguma alteração na atmosfera tenha causado uma alteração no comportamento do campo. Tá? Bom, então, vamos ver mais precisamente, né, o que é um campo de vetores, tá? Em R2. Nós vamos começar vendo em R2. Bom, então se a gente considera U um subconjunto aberto do R2, tá? Nós podemos considerar funções definidas nesse aberto. Então nós vamos chamar V1 uma função definida em U e V2 uma outra função também definida em U. O que essa função faz? A cada parzinho do R2, a V1 e também a V2, elas associam números reais lá na imagem. Tá? Então, essas funções, nós podemos estudar elas de uma forma semelhante às funções que a gente estuda em cálculo 1. Nós podemos nos perguntar se elas são contínuas, se elas são diferenciáveis, tá? E tem outras formas também de estudá-las. Então, aqui um exemplo bem simples, tá? Se a gente considera U como sendo o R2 todo, e se a gente considera, por exemplo, o V1, a função definida em R2, que a cada parzinho do R2 associa esse número real aqui. x² mais y² menos 1. Tá? É uma função em duas variáveis. Tá? Um outro exemplo
é essa função aqui, a V2, que a cada parzinho do R2 associa um número real, o y, tá bom? Quando, para representar uma dada situação, um fenômeno, né, a gente precisa de duas dessas funções aqui simultaneamente, nós dizemos então que nós temos um campo de vetores em R2. Então, campo de vetores em R2 nada mais é do que isso. Um campo de vetores é uma aplicação cujo domínio é um subconjunto do R2 e o contradomínio é o R2. Ou seja, o que essa aplicação faz? Ela pega um parzinho, um pontinho do R2 e transforma ele num novo parzinho do R2, certo? Então ela pega x e y e associa V1 de x e y, na primeira coordenada um número real, na segunda coordenada um outro número real, tá bom? Então observe que isso aqui é uma função, né? Vai de R2 em R2 e que o gráfico dessa função ele mora então em R4, certo? Ou seja, não tem como a gente desenhar o gráfico dessa função. Existem ferramentas que nos ajudam a estudar o comportamento do gráfico de V, mas a gente não consegue desenhar ele, certo? Então uma maneira de contornar essa situação, para entender um pouquinho o comportamento dessa função, uma das formas é a seguinte: para cada pontinho x e y do domínio, o que a gente desenha com origem nesse ponto, é o vetor cujas coordenadas são dadas pela imagem aqui da função. Tá? Então isso a gente consegue desenhar. Isso é um vetor em R2, certo? Então para cada pontinho do domínio, nesse pontinho a gente desenha o vetor cujas coordenadas são esse daqui. Tá? Então, aqui para ilustrar, então se eu considero esse campo de vetores aqui, onde a primeira função coordenada associa x e y a um número real y, e a segunda função coordenada ela associa x e y ao número real x ao quadrado menos 1. Tá? Isso é um campo de vetores, é só isso, certo? E, geometricamente, essa é a representação que a gente tem desse campo, tá? Tudo bem? Bom, como eu disse no início da palestra, campos de vetores, eles podem representar campos de velocidade, como, por exemplo, a velocidade de ventos, certo? Então, essa figura aqui, eu retirei do site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, certo? E é um registro da velocidade do vento numa determinada região do Brasil, nessa região do Brasil aqui, que aparece na figura, nessa data aqui, tá? Então, observe assim, que tem várias setinhas aqui, vários vetores. E observem que se a gente olha, por exemplo, nessa região aqui, não é exatamente igual, certo? Mas as setas, elas têm um comportamento bem semelhante, um comportamento padrão, digamos assim. Não tem nenhum comportamento muito estranho assim, certo? Nessa figura aqui. É como se todas as setinhas seguissem um padrão parecido, tá? Então, não sei, pode ser que na aviação, pode ser, né? Que isso tenha a seguinte interpretação. Significa, talvez, que aeronaves de pequeno porte possam sobrevoar essa região aí sem muita preocupação nesse dia, né? Porque não tem áreas de instabilidade, digamos assim, certo? Mas olha, um registro um pouquinho anterior, também feito pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na mesma região, tá? Ele já mostra um comportamento diferente das setas, né? Então veja, aqui até que as setas têm um comportamento parecido, mas nessa região, olha, o comportamento das setas não seguem o mesmo padrão, né? É como se a gente tivesse aqui, então, uma área de instabilidade. Então, pode ser que para a aviação, isso signifique que aviões de pequeno porte devam tomar cuidado aqui nessa região. Pode ser, não sei, que aqui a velocidade do vento seja maior, tá? Pode ser uma interpretação, por exemplo. Campos de vetores, desculpa, eles podem representar também a velocidade da corrente oceânica, tá? Então, essa figura aqui eu também retirei do site do INPE. E essa figura, ela representa a corrente oceânica na costa do Brasil,
certo? Então vejam, aqui nessa região acontece aquilo que a gente tinha comentado na primeira figura, né? As setinhas, elas têm todos um comportamento parecido. Elas seguem o mesmo padrão, tudo bem? Porém, nessa região aqui, ó, as setas não seguem o mesmo padrão, certo? Ou seja, a gente pode pensar que o que a gente tem aqui é uma área de instabilidade, né? Novamente, um outro registro das correntes oceânicas na costa do Brasil. Essa aqui é do mês passado, certo? E veja, novamente aqui, as setinhas têm todas o mesmo comportamento, parecido, né? Porém, nessa região aqui, ó, de novo, o comportamento das setas, ele não segue sempre o mesmo padrão, né? Aqui também, ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o que acontece aqui é o seguinte, ó, as setinhas, elas estão vindo, certo? As setinhas, elas estão vindo com um comportamento até parecido. Quando chega nessa região, elas têm uma quebra e muda de direção, tá bom? Então, bom, veja, a gente já sabe que é um campo de vetores, certo? Pelos exemplos que nós vimos, existem campos de vetores aonde, em determinadas regiões do campo, o campo tem sempre o mesmo comportamento, o comportamento padrão, como aqui nessa região, e tem regiões onde o comportamento não é padrão, onde o comportamento ele muda, certo? Então, nós podemos nos perguntar se, matematicamente, será que tem como descrever esses pontos, certo? Então, olha, por exemplo, essa região aqui, né? Observa que aqui, ó, bem aqui no centro, tem alguma setinha desenhada aí? Bem aqui assim, ó. Nesse pontinho, né? Nessa região em azul. Tem alguma setinha desenhada aí? Alguém tá vendo? A gente não tá vendo. Mas tem um vetor aí, não tem? Um vetor que não tem direção, nem sentido, nem comprimento, certo? Que é o vetor nulo. A mesma coisa nessa região aqui, ó. Não tem nenhuma seta desenhada aí, mas tem tem vetores. O vetor nulo, que não tem direção, nem sentido e nem comprimento, tá? Então, quando, né, esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto singular do campo, tá? Então, um ponto singular do campo, uma singularidade do campo, nada mais é do que um ponto do domínio do campo, aonde o campo transforma esse ponto no vetor nulo, certo? Então, isso é uma singularidade, tá? Tudo bem? Então, novamente, as mesmas figuras do slide anterior. Então, veja que aqui nessa região só tem esse pontinho aqui, né? Aqui, ó, onde tem o vetor nulo, né? Em torno dessa região aqui sempre tem setas, né? Isso significa que esse cara aqui é a única singularidade dessa região. Quando isso acontece, a gente diz que isso é uma singularidade isolada do campo, porque só tem ela ali, tá bom? Agora aqui, ó, nessa região, por exemplo, né? Tá vendo? É como se tivesse aqui uma linha de todas com o vetor nulo. Então aqui, ó, nessa região, todo mundo é singularidade. Ou seja, ali não dá para isolar nenhum desses pontos. Então a gente diz que aqui as singularidades são não isoladas, tá bom? No início da palestra eu também falei, né, de um exemplo que pode ser descrito por campos de vetores da biologia, que é um modelo conhecido como presa-predador, né? Bom, então agora o que a gente vai fazer é assim, nós vamos estudar um exemplo desse modelo com um pouco mais de calma e tentar entender o comportamento desse tipo de campo de vetores, certo? Para isso nós vamos fazer algumas suposições, tomar algumas hipóteses. Bom, então primeiro nós vamos denotar por x a população de presas e por y a população de predadores, tá? Daí nós vamos fazer a seguinte consideração. Considera que que a gente está num ambiente onde não tem predadores, só tem presa, certo? Bom, se não tem predadores, não tem ninguém
para matar as presas, certo? Então a população de presa vive lá feliz e contente no cantinho dela, daí eles estão saudáveis, né? Eles estão fortes, então eles vão começar a se reproduzir, e o que vai acontecer é que a população de presas vai crescer a uma taxa proporcional à quantidade inicial, a quantidade atual, digamos assim, de presas, certo? Então, a gente pode denotar a taxa de variação dessa população dessa forma aqui. Para quem não conhece essa notação aqui, essa notação representa a taxa de variação da população de presas, que é, né, representado por x conforme o tempo passa. Para quem não conhece, não tem problema, porque depois nós vamos tratar isso como campo de vetores, certo? Porém, vamos fazer considerar uma outra coisa, né? Vamos considerar que não tem presas. Ou seja, nessa consideração, só tem predadores, certo? Bom, se não tem presas, significa que não tem alimento para os predadores. Então, os predadores, eles vão começar a passar fome, eles vão começar a adoecer, eles vão ficar fracos, eles não vão se reproduzir e, consequentemente, os predadores tendem a morrer, tá? Então, a gente denota dessa forma a taxa de variação da população de predadores, tá? Mas veja, a gente quer um modelo matemático que descreva a interação entre duas espécies. Então, o ideal é que a gente faça mais hipóteses, né? Porque a gente não pode só considerar essa situação onde aqui não tem predadores e aqui não tem presas. A gente precisa considerar a situação onde elas realmente convivem, onde elas se encontram, certo? Encontros de presas, que é x, e predadores, que é denotado por y, é dado pelo produto de x com y, tá? Então, por exemplo, quando aqui a taxa de variação da população de presas conforme o tempo passa. Então, quando uma presa encontra um predador, para a presa não é muito legal, né? Porque a chance do predador matar a presa é alta. Ele vai matar a presa para se alimentar dela, certo? Por isso tem um sinal de menos aqui, porque então a população de presas tende a diminuir nessa situação. Porém, para a população de predadores, quando ele encontra uma presa é uma felicidade, né? Porque o predador ele tende a matar a presa, certo? Portanto, é por isso que tem um sinal de mais aqui, porque então nessa situação a população de predadores tende a aumentar, tá bom? Então, aqui só para a gente fazer um exemplo um pouco mais claro, vamos considerar alguns valores. Então, por exemplo, para A a gente considera o número 1, para alfa menos meio, né? Para C 0,75 e para beta 0,25. Tá? Então, nessa situação, o campo de vetores que descreve essa iteração aqui é esse aqui, tá bom? Ele é dado geometricamente dessa maneira. Então veja que a gente tinha falado, né? Ó, se a gente está em cima do eixo x, lembra, x é a população de presas. Se a gente está em cima do eixo x, significa que y é zero. Significa que não tem predador. Então, uma maravilha para as presas, né? Elas tendem a aumentar. Porém, se a gente está em cima do eixo y, x é zero. Então, significa que só tem predadores, não tem presas. Então, a população de predadores tende a morrer. Não tem alimento para eles, certo? Mas vamos considerar uma situação mais ou menos nessa região aqui, ó, né? Pode ser outra região. Na verdade, uma região onde nenhuma das populações é nula. Ou seja, que tem predadores e tem presa, que eles estão convivendo, né? Então vamos ver o que acontece com as setinhas, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa região, um ponto por aqui. Então veja, olha, as setinhas estão vindo para cá, estão vindo para cá, estão vindo para cá, mas veja, nessa direção, o que a gente tem? É o eixo X, que representa a população de presas. O que significa que conforme o tempo passa, a população de presas aumenta. Daí a população de presas está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Veja, se tem muita presa, ficou fácil para o predador encontrar uma presa, né? Então os predadores vão começar, vai ficar fácil para eles se alimentarem, os predadores começam a ficar fortes, começam a se reproduzir e começa a aumentar. Olha, está aumentando nessa direção.
começa a aumentar a população de predadores, certo? Ah, mas ora, agora tem muito predador. Se tem muito predador, ficou fácil para um predador encontrar uma presa. O que significa que para a população de presa isso não é muito legal, não. Então a população de presa começa a diminuir, e a gente volta mais ou menos aonde a gente começou. Ou seja, é uma situação de equilíbrio, né? As duas populações convivem em equilíbrio, tá bom? Bom, então, olha, nessa altura do campeonato, né, a gente já sabe o que é um campo de vetores, a gente já sabe o que é uma singularidade de um campo de vetores, né? Mas vamos pensar assim, será que existe uma singularidade diferente da outra? Por exemplo, ó, vamos fazer... Vocês precisam me ajudar um pouquinho, tá? Então, olha, esse desenho representa a costa brasileira, certo? E daí tem esse pontinho singular aqui, né? Vamos supor que por aqui, perto desse ponto, tenha um outro ponto singular, tá? A gente não está muito interessado com o que acontece longe do ponto, não, tá? Mas vamos supor que perto desse cara, desse ponto aqui, tem um outro ponto singular. E vamos fazer uma brincadeira. Vamos supor assim que tem um barquinho aí, né, nessa região da costa brasileira, e que por algum motivo o barco está com algum problema, o capitão ele descobre que ele tem que voltar para a costa, tem que voltar para terra firme, certo? E daí, vamos supor que o capitão ele está perto desses dois pontos singulares, o barco está perto dos pontos, e ele tem que voltar rápido. Ele não tem como desviar a rota dele muito, assim, certo? E ele precisa escolher perto da onde ele passa. Digamos, perto da onde seja menos pior ele passar. Perto de qual ponto singular ele escolhe passar, certo? Será que, matematicamente, tem como ajudar o capitão a tomar essa decisão? Então vamos supor que ele está por aqui, assim, né? Lembra o que eu falei? Longe do ponto singular não interessa muito, porque o comportamento é padrão. O problema é que o barquinho está por aqui, né? Então veja, se a gente der um zoom perto de duas singularidades, vamos supor que esse aqui, por exemplo, esse ponto A é uma singularidade do campo. E esse ponto B é outra singularidade do campo, certo? Olha, geometricamente, aos nossos olhos, está claro que os dois campos se comportam de forma diferente perto desses pontos, né? Mas como que a gente pode calcular isso, né? Como que a gente matematicamente explica isso? Será que é possível? A resposta é sim, e uma das formas de se fazer isso é utilizando um número especial que a gente chama de índice de Poincaré-Hopf, tá? Então, para calcular o índice de Poincaré-Hopf de uma singularidade, o que a gente precisa considerar é uma aplicação especial, que a gente chama de aplicação de Gauss, tá? E, sem muitos detalhes, para não entrar em muitos detalhes, o que a aplicação de Gauss mede é o seguinte. Lembra que eu falei que a gente estava interessado no que acontece numa vizinhança do ponto singular, né? Então, SY, ela denota para a gente uma esfera com um raio pequeno em torno da singularidade, certo? E o que essa aplicação de Gauss ela faz? O que ela mede? Ela mede o seguinte, quando a gente dá uma volta em torno dessa SY, nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, certo? Em torno da singularidade do campo, a aplicação de Gauss, ela conta quantas voltas deu lá na S1, certo? É isso que ela mede. Esse que é o índice, desculpa, não é isso que ela mede, né? Esse que é o índice de Poincaré-Hopf. O índice de Poincaré-Hopf é assim. Como que a gente conta ele, né? Quando a gente dá uma volta no sentido anti-horário, em torno da singularidade do campo, quantas voltas deram lá, enrolou lá na S1, certo? Tudo bem? Então esse é o índice de Poincaré-Hopf. Então veja, se a gente pensar que essa aqui é a esferinha SY, né? E se a gente aplicar a aplicação de Gauss aqui, quando a gente der uma volta em torno da singularidade A, no sentido anti-horário, a aplicação de Gauss ela dá uma volta na S1. Vai ser exatamente uma volta. O que significa então que o índice
da singularidade A é igual a 1, certo? Agora veja esse campo aqui, ó. Por exemplo, esse cara, esse vetor, ele é bastante parecido com esse, né? Esse vetor aqui, ó, esse cara aqui, ele se parece com esse daqui. Esse vetor se parece com esse, e esse vetor aqui se parece com esse cara aqui, e esse vetor novamente se parece com esse. O que isso significa? Isso significa que quando nós demos meia volta na SY, a aplicação de Gauss já fez uma volta lá na S1, certo? Aí, ó, vamos continuar. Novamente, esse cara é esse cara é esse aqui. Cadê? Me perdi. Esse daqui é esse daqui e assim por diante, né? Esse daqui e de novo esse é esse. Ou seja, a gente deu mais meia volta e a aplicação de Gauss enrolou uma volta inteira na S1. Então, o que significa que o índice dessa singularidade é 2. Tudo bem? Então, não sei. Depende, né? Pode ser que lá na situação do barquinho, isso signifique que a velocidade da corrente oceânica em torno dessa singularidade é o dobro que em torno dessa singularidade, tá? Tudo bem? Bom, mas veja. Lembra, aqui ó, já apareceram 2 dos nossos 3 protagonistas, né? Aqui apareceu o Poincaré e apareceu o Hopf. Mas para definir o índice de Poincaré-Hopf, a gente usa uma aplicação que chama aplicação de Gauss, né? Então, por que índice de Poincaré-Hopf? Mais para frente eu vou explicar isso, tá? Daqui a pouquinho, tá bom? Mas veja, aí o Daniel tá aí, né? Nosso terceiro protagonista. Ele tá aqui brincando com o quebra-cabeça dele, né? E daí até agora o que nós vimos, né, foram campos de vetores em R2, tudo bem? E índices de singularidade em R2, que é o plano, né? Mas o nosso objetivo é explicar para a mãe do Daniel que ela não consegue pentear o cabelo dele de tal forma que esse redemoinho aí desapareça. Mas o problema é que a cabeça do Daniel não é um plano, né? Não só a dele, a de todos nós, né? Então, vamos pensar assim, ó. Qual seria um objeto matemático? Bom, não é igualzinho, né? Não tem exatamente o formato da nossa cabeça. Mas qual seria o primeiro objeto matemático que vem na nossa cabeça que poderia representar uma cabeça, né? De uma criança, de um adulto? Pode ser uma esfera? Pode. Bem, todo mundo conhece a esfera, né? Bom, então veja. E é a esfera mesmo que a gente vai utilizar. Então nós vamos precisar trabalhar sobre a esfera. Mas qual é o nosso próximo passo, então? É tentar estender o conceito de campo de vetores que a gente aprendeu no plano para uma esfera, certo? Tudo bem? Mas a esfera, né, a x, pode ser a de raio 1, vamos só pensar assim, né? X quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 1. Esse objeto, ele mora onde? Mora no R3, não é? Então, talvez, uma boa forma de começar é estender a definição de campos de vetores para o R3, certo? Então, o campo de vetores em R3, a gente define de forma bem parecida ao que a gente tinha em R2. Na verdade, é igual, certo? O que a gente tem agora é uma dimensão a mais. Então, um campo de vetores nada mais é do que uma aplicação que é cada tripla XYZ em R3 associa uma tripla em R3, tudo bem? Onde aqui na primeira coordenada é um V1 de XYZ, na segunda coordenada é uma função em 3 variáveis, e na terceira coordenada outra função em 3 variáveis que associa um número real, tudo bem? Bom, e como a gente comentou, a esfera ela está aqui em R3, tá? Então, quais campos nós vamos considerar? Nós vamos considerar os campos de vetores. Como a esfera é um subconjunto desse cara aqui, então é o subconjunto do domínio. Nós vamos considerar os campos de vetores que, quando a gente restringe a esfera, eles sejam mais ou menos assim. Tá? E quando eu digo mais ou menos assim, significa que eles vão tangenciando a esfera. Tá? Ou seja, em cada pontinho que a gente tem é um vetor tangente na esfera. Claro que não precisa ser... Esse aqui é só um exemplo, né? Mas assim, quando a gente restringe esse cara à esfera, o que a gente ganha são vetores tangentes a ela. Esse
tipo de campo que a gente vai considerar, tá? E veja, aqui já aparece, né? Esse pontinho aqui, o A1. Observe que aqui todas as setas se afastam desse ponto. Esse é o polo norte. Polo sul, desculpa, né? E aqui no polo norte, que é o A2, todas as setas se aproximam desse ponto, certo? Então aqui é igualzinho lá no R2, né? Ai, desculpa. Esse pontinho aqui, né? O que ele é, na verdade, é uma singularidade desse campo. Tudo bem? A imagem aqui pelo campo de vetores é o vetor nulo. Como aqui também. Esse pontinho é uma singularidade do campo, tá? Tudo bem? Mas aí, olha, mais uma coisa que a gente sabe sobre os campos do vetores em R2, né? A gente sabe calcular o índice de Poincare-Hopf de uma singularidade de um campo, né? E agora, para um campo em R3, para um campo na esfera, como será?